Fala galera do canal Eletrônica e Engenharia, bem-vindo a mais um vídeo aqui da série de vídeos. Esse é o vídeo número 3, onde a gente vem apresentando o conversor DC-DC, que faz parte do inversor, né? Para ser mais preciso, é a primeira etapa do inversor de alta frequência senoidal caseiro. E já de antemão, vamos embora para a questão das modificações que fizemos aqui nessa placa conversor DC-DC, que você, ao ver ela agora, pode estar comparando com os vídeos anteriores e ver as modificações, beleza? Bom pessoal, já na tela vocês podem ver, nós temos um capacitor de 450 volts, essa tensão é igualzinha à do capacitor anterior, e a única coisa que a gente mudou foi a quantidade de micro. O capacitor anterior era 680 UF e esse aqui é 150 UF, tá? E você já deve estar se perguntando por que é 150 UF e não 680 como o anterior, já que quanto mais capacitância, supostamente melhor. Simplesmente porque o capacitor, quando ele se carrega, gente, ele consome uma corrente aqui na saída, né, do transformador. E o problema é que não fica só aqui, né? Como se trata de uma etapa de elevação, se ele chegar a consumir 1 ampere aqui, ele consome 10 dos MOSFET no pico. Pá, dá aquela pancada. Às vezes chega a cair o disjuntor, tá? Às vezes cai até o disjuntor. Então por isso eu reduzi os micros, mesmo assim, vez ou outra, com carga na saída o disjuntor cai. Beleza? Próxima modificação. Nos vídeos anteriores vocês viram que não tinha esse capacitor aqui. Esse capacitor está em paralelo com positivo e negativo, o mais próximo possível desta, que é a plaquinha de oscilação. Beleza? Esse capacitor ele é de 2.200 por 35 volts, tá? E ele está próximo, mais próximo possível da alimentação. Com certeza vamos estar colocando na sequência de todas as explicações, vai vir um esquema dessa plaquinha em forma de raio-x, tá? O que acontece? Pergunta, o que acontece quando esse capacitor não existe aqui próximo a essa plaquinha osciladora? Esse capacitor aqui, ó, que eu coloquei pelo lado de trás, vai estar no esquema, 100 micro por 50 volts, simplesmente se aquece de uma maneira extraordinária. Então quando você coloca isso aqui em paralelo com ele, acaba o aquecimento aqui. Beleza, pessoal? A outra modificação que a gente fez, foi colocar esse resistor de 10R e um capacitor de 103 1 kW, desculpa pessoal, 1 kV, ou seja, 1000 volts, tá? Dos dois lados, 10R e 1 kV. Esses capacitores eles estão em paralelo com os braços, tá? Ou seja, no braço esquerdo, que chaveia um lado do transformador, está o capacitor, no braço direito, que chaveia o outro lado, está o resistor, e eles fecham, né, formando um circuito snubber. O que acontece se não tiver o circuito snubber? Senhores, se não tiver o circuito snubber, quando você drenar uma carga pesada aqui, indutiva, ou mesmo um motor escovado, né, que tem um percentual de ruído bastante significativo, esse ruído ele passa para cá e na hora do peso ele retorna. Se está entrando 12, retornam 100 e poucos volts aqui de pico, ou mais, em cima dos MOSFET, superaquece o MOSFET, porque ele foi feito para trabalhar aqui com cerca de 70 volts. Esse MOSFET que eu estou usando, se eu não me engano, é cerca de 70 volts, é o 2807, tá certo? São 8 deles. Então, ultrapassou a tensão de trabalho, dando retorno de alta tensão em cima deles, eles vão superaquecer ou mesmo queimar na hora. Então a gente utiliza circuitos snubber em paralelo com os dois braços, center tape não, tá? Center tape é direto no positivo. Pelo lado de cá, vocês estão vendo esse resistor, que a gente já havia falado dele no vídeo anterior, mas vou falar de novo. 47K, tá certo? As cores amarelo, roxo, laranja e a tolerância, que é o dourado, que é esse último de cá, tá? Um resistor de cerca de 5 watts de dissipação, tá bom? Ele existe por que motivo? Para a tensão não ficar subindo toda a vida, né? Que às vezes a tensão nominal do transformador, por exemplo, é 160 volts. Sem esse resistor aqui, aí começa a subir, 165. Quando você vai olhar, já está em 250, 300. E se for uma tensão nominal de 200 volts, quando você vai olhar, já está passando de 450, né?
onde as pontes H acabam explodindo também, às vezes, por causa disso aí. O próprio transformador a gente modificou também, pessoal. Ele estava original das fontes ATX, né? E a gente colocou 16 volts a mais nesse e nesse. A gente abriu ele, tá? Preferimos abrir aí, ferve uma água com ele dentro. Aí, antes disso você retira o adesivo, né? Vai estar colado, você ferve, põe ele para ferver na água, vem com um pano, puxa o I e puxa o E, ele abre, você tira a fita. Então, coloquei 16 aqui, tá? Vocês viram no vídeo anterior também o seguinte. Vocês viram no vídeo anterior que esses transformadores estavam originais, não havia sido mexido, e estavam em série. Olha, a prova tá aí. Daí eu peguei e cortei a série dele. Fechava em série uma bobina com outra, era 160 volts que estava dando aqui no meu projeto, né? Isso em 31 kHz, que é o que eu estou trabalhando. Estava dando 160 volts, cada transformador desse, daqui e aqui, 160 volts. Em série, estava dando um total de 320 volts, né? Em série, passando aqui pela ponte retificadora, aqui era 320 volts, tá? Que acontece? Quando eu coloquei carga, com esses 320 volts aí, eu fiz aqui uma gambiarra para pôr a carga, porque não dá para pôr a carga muito baixa. Os MOSFET, eles fritaram, entraram em risco de queima, certo? Então o que eu fiz? Eu resolvi voltar para o paralelo, ou seja, do jeito que está aqui, ó. Essa bobina está junto com essa, está em paralelo, já não está mais subindo, tá? A mesma tensão de 160 volts, entre aspas, né? Vou explicar por que entre aspas. Bom, senhores, entre aspas pelo seguinte, porque ela original, o tráfego de ATX, 160 volts, que seria esse primeiro pino aqui e esse outro ali, né? Daria 160 volts nesse meu projeto, acredito que no de vocês seja a mesma coisa. Ao apanhar uma carga de 110 volts aí, de até 500 watts no máximo, essa tensão veio a 129 volts. De um transformador sozinho. Os dois em paralelo, além de não esquentar os MOSFET com a carga de 500 watts, por exemplo, eu ainda tive isso em 160 volts. Eu ainda tive pouca queda, ela veio para 140, por exemplo, quando ele estava em paralelo. Isso é óbvio, né? Aumentou a corrente e a tensão não vai cair muito, né, pessoal? Isso também depende da bateria, lógico. Então o que acontece? Como 160 volts não é o suficiente para mim trabalhar uma ponte H de maneira correta, e eu vou explicar o porquê, eu, obviamente, coloquei mais 16 volts e essa tensão com carga, estou falando de tensão com carga, em aberto dá mais. Essa tensão com carga passou a ser 190 volts com a carga de 400 watts, tá? Mais ou menos por aí, 400 watts em média, né? Passou a ser 190 volts. Sem a carga, ela vai para cerca de 245 volts em aberto. Beleza, pessoal? Então eu fiz a modificação, coloquei 16 voltas em cada um desses transformadores, de mesma bitola. Para isso eu tive que desmanchar. Se o seu transformador tiver espaço, você põe 16 voltas por fora mesmo, passando por dentro aqui. E faz a soma. Como vocês podem ver, aqui no canto tem, né, a união da soma que eu fiz. Até aqui nós tínhamos 20 voltas, né? Aí o que acontece? 20 voltas no original do transformador, né? É uma camada de 20 e outra de 20. No total são 40 voltas que esse transformador tem para alta tensão, certo? Então o que acontece? Até aqui tinha 20 voltas da segunda camada, né? Seria do center tape dele que está escondido para cá. Soltei, né? Soldei o fio e dei mais 16 voltas, né? Então no caso ficou 36 voltas, né? Aqui onde era 20 ficou 36 voltas, tanto nesse quanto nesse. Tá? Então fiquei com a tensão de 190 volts. Por causa disso eu vou fazer um micro teste. Pessoal, estamos usando aqui um disjuntor de 16 amperes. Na hora do pico ele geralmente cai, né, para baixo assim, né, óbvio. Por causa disso, eu vou estar colocando aí um liquidificador sem água, sem carga nem nada aqui. Todo mundo sabe que ele consome menos sem carga.
Porque a tensão é 190 volts para não queimar o meu liquidificador ou o meu conversor DC-DC, que eu acho mais fácil queimar o liquidificador. Desculpe, não é porque é tão bom o conversor assim não, tá? Mas enfim. Então eu vou ligar ele em aberto, vocês vão ver que vai funcionar aí. Pelo que eu tive medindo, vai funcionar aí a cerca de 250 watts mais ou menos, né? Um pouco mais da metade dos 400 watts. Um pouco mais da metade. Por quê? Porque não está com carga e se colocar carga daí vai pesar demais, ou vai queimar o liquidificador ou vai queimar o conversor por causa das tensões desproporcionais. A tensão de 190 volts vai ser jogada numa ponte H, essa ponte H vai fazer a regulagem, tá? Aqui também tem um esquema de ligação do feedback nessa plaquinha. E por falar nisso, pessoal, esquema na tela, tá? Esquema na tela. Vocês acabaram de ver aí na tela o esquema que eu usei do próprio R. Alves Filho, aqui do conversor DC-DC, e a parte de oscilação com SG3525, que no meu caso aqui está funcionando em 31 kHz. Vale a pena dizer o seguinte: o capacitor que está original no projeto aí eu troquei por um capacitor de 222 poliéster, ó, 222. Aí a frequência ficou... Opa, deixa eu ver se eu mostro direitinho aí pra vocês. Que não vai dar pra pegar, hein, pessoal. Tá bem apagadinho. Enfim, capacitor de 222, frequência ficou em 31, 32 kHz, tá? Então precisei realmente fazer as modificações aqui para trabalhar na ponte H. Se você for usar conversor DC-DC comum, normalmente, você não vai precisar fazer modificação da fonte ATX, a não ser que você for trabalhar com 220, né? Aí você vai ter que pôr um pouco mais de voltas aqui, ou abaixar a frequência para uns 25 kHz, mais ou menos isso aí, tá certo? Então, pelo lado de cá a gente tem um trim-pot do feedback. O feedback é o seguinte: puxei aqui, ó, da parte do positivo, ó, tá vendo? Não tem a faixa, então a parte do positivo do capacitor de saída, eu puxei um terminal que vem pra cá, ó, vem pra cá, aí eu ligo um resistor de 100K pra cá, e esse pino do lado de baixo, tá? Esse pino aqui, ó, quando eu faço a ligação do resistor de 100K, ele joga essa tensão lá do capacitor de saída, né, para esse último pino do lado de cá, ó. E esse último pino vem para esse trim-pot que faz a regulagem. Para fazer esse tipo de coisa, você precisa ligar a saída negativa, como o próprio vídeo do R. Alves Filho, né? Parabéns pelos vídeos dele lá, muito bacana. São vídeos antigos que eu vi, tá? Me ajudaram. Não estou fazendo nenhum tipo de sensacionalismo em cima disso daqui, tá certo? Porque é algo muito simples. Se você não gosta do SG, você pode usar o TL494. Eu prefiro o SG, porque o SG eu consigo trabalhar até 6 MOSFET, eu já testei com ele, sem ter nenhum tipo de problema, sem esses drivezinhos aqui, ó. No caso, essa plaquinha tem esses drive, acho que vocês vão ter visto já, né? Já vou ter colocado aí, com certeza. Na tela, o esquema em forma de raio-x, vocês vão ver que aqui é 8050, aqui é 8550. Não lembro necessariamente a ordem. Nessa placa eu já tenho aqui os resistores de 10R, então eu não coloquei lá no gate dos MOSFET, porque na própria placa já tem. E também tem aqui o transistor, né, que faz o aterramento imediato após a condução. Se eu não me engano é esse aqui, ó. Esse aqui faz a condução do positivo, esse aqui faz o aterramento. Então não precisaria em tese do resistor de gate assert de aterramento, mesmo assim eu coloquei um de 4K7, mas você pode pôr aí um de 10K, tá beleza? Então vamos lá. Bom, senhores, já é o final do vídeo, já quero agradecer aí a vocês. Se puder, deixa aquele joinha satisfatório, né? Compartilhe com seus amigos para esse canal crescer. Lembrando a vocês que já estamos aqui com a ponte H, viu? Tá ficando comprido o vídeo, mas nós já estamos mexendo na ponte H, fazendo as marcações. Vai ser tudo na caneta. O esquema da ponte H eu mesmo vou fazer, se eu não achar já pronto. O esquema disso aqui é o próprio do R Filhos.
Qualquer conversor DC-DC estabilizado e potente que você fizer, você vai poder ligar a ponte H, tá? Isso aqui é um teste besta, porque a gente sabe que não vai consumir tudo isso aqui, porém, como a tensão é 190 volts, vai consumir quase tudo isso aqui, tá? Vai consumir quase tudo isso aqui. Não tem watímetro ali para vocês verem tudo certinho, porque é uma tensão DC, tá bom? Não tem watímetro porque é uma tensão DC. Aqui eu já medi antes, cai para 190 volts com essa carga. E dessa feita eu nem coloquei o multímetro ali, tá? Tá até desligadão tudo ali. Pessoal, vamos aqui mostrar o disjuntor para vocês, ele tá ligado. Provavelmente na hora que eu armar a chavinha ele vai desligar. É aí que eu vou dar um pause para esse disjuntor parar quieto, porque senão não tem jeito. Eu vou mostrar para vocês ele desligando na hora do pico. Pera aí, pessoal. Bom, escoramos ele ali, ó. Observe o liquidificador, o que ele vai fazer. E observe o disjuntor também, se você ver aí. Provavelmente vai cair por causa do pico. Esse pico é a carga do capacitor, por isso que a capacitância tem que ser o menor possível, dentro daquilo que satisfaz a retificação. Se diminuir demais, não retifica direito. Mas vamos lá, ó. Desliguei. Não sei se o disjuntor vai atuar agora, mas eu havia tentado gravar outras vezes e ele desarmou. Ó, desarmou. Tá vendo? Na hora que você liga, ele exerce um pico, acaba desligando o disjuntor. Esse pico não acontece toda hora, mas não deixa de acontecer, né? Olha só, pessoal. Razões pela qual não tem um copo aqui cheio d'água e blá blá blá, essas coisas todas, vocês já sabem, né? Para não queimar nem o conversor, não há aquecimento no conversor. Provavelmente queimaria o liquidificador, que já está fedendo aqui, aquele verniz dos fios, já está fedendo. Então, por quê? Porque é 190 volts e ele é para 127. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Aguarde, nós vamos disponibilizar o esquema aí. Já vai ter passado aí na tela o esquema para vocês dar o pause e copiar, certo? Para quem não copiou ainda. Se possível, vamos deixar o link do canal da galera que faz conversor DC-DC aqui embaixo. Não conheço todos, são muitos vídeos. Esse vídeo não nos torna especial, é um assunto bastante abordado aí na internet. Então, qualquer dúvida, qualquer erro que eu tenha cometido, eu peço aí desculpa a vocês todos. Fiquem com Deus e até a próxima.